Chamo-me António Luís da Silva Santos, nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo Costa. O meu pai era militar, na altura aqui em Leiria não havia qualquer... E acho que hoje também já começa a não haver proteção à maternidade, tendo em conta que há aí no Serviço Nacional de Saúde. Seja como for, na altura era pior que agora, então o meu pai levou a minha mãe para Lisboa e eu nasci na mesma casa que o meu entrevistador, ou seja, na maternidade Alfredo da Costa, a casa de muitos portugueses, muitos e bons portugueses. Não é? Portanto, isso tem a ver com o local onde eu nasci. A pergunta que me fez sobre onde é que eu estava no 25 de Abril, que é a pergunta que toda a gente... Estava em Moçambique, trabalhava num despachante oficial, na zona do Porto. O meu pai é militar, era da Marinha, foi lá fazer uma comissão porque éramos 5, e para ganhar para, comer, para esta rapaziada toda comer. Não foi fácil, comecei a trabalhar aos 14 anos e meio em África, o que era coisa rara. Um branco com 14 anos e meio a trabalhar era uma coisa mesmo muito rara em África. Adorei o trabalho que fazia. Foi um desafio muito grande, porque existia uma grande diferença entre África e Portugal, tendo para um branco. Ou seja, um branco era garoto, era dado muita responsabilidade, não era dado ao negro naquela altura. Ou seja, mas é tal coisa... Coloca-nos numa situação de conforto. Eu jogava futebol, tinha montes de amigos negros, mas é como eu lhe disse, estávamos numa situação de conforto. Eu era branco, trabalhava, tinha dinheiro, jogava a bola, tinha tudo aquilo, numa sociedade muito diferente dos marrazes que eu conheci. Não é? Portanto, uma vida confortável. Muito confortável, sob todos os pontos de vista, quer económicos, quer sociais. As pessoas eram muito mais evoluídas sob o ponto de vista social, muito mais avançadas. A música era outra, a vivência era outra, portanto foi um mundo novo que se abriu, não é? Quer o aspecto físico da cidade, quer a concepção da cidade, a liberdade que havia no tratamento entre pessoas que cá não existia. Ia só um baile, estava lá a mãe, quando muito, das miúdas levavam um bolo e uma Coca-Cola para a gente beber, portanto que era uma coisa completamente diferente daquilo que era aqui. Eu sei, tive uma vivência, fui extremamente feliz, e sou hoje um homem feliz, mas na altura em África também era um jovem muito feliz. Quando aconteceu o 25 de Abril, ou seja, eu não tinha, a única coisa que eu tinha conhecimento de alguma revolta que havia eram as músicas do Zeca Afonso adaptadas em África. Portanto, ou seja, os poemas, as músicas eram do Zeca Afonso, mas os poemas refletiam-se na situação da África. Mas nunca me tinha... Gostava, porque eram músicas giras e tal, mas nunca me tinha questionado sequer. Eu jogava a bola, tinha 18 anos, que ia lá saber da política, sabia lá o que era a política. E o aparelho sensório em África não cortava as músicas do Zeca Afonso? Não eram músicas, eram músicas do Zeca Afonso com poemas, isto era na rua, com poemas locais. Isso antes do 25 de Abril? Sim, antes do 25 de Abril. E quando é que o Sr. António vem aqui para Leiria? Aos 20 anos, em 76, 75. Ok. E comigo aconteceu um fenómeno que foi o 25 de Abril. O que é que me trouxe? Trouxe-me uma situação de, nem lhe sei dizer, é quando você está numa cadeia de conforto e descobre, e de um momento para o outro vê que toda a gente está desconfortável. Os amigos que jogavam consigo à bola, os seus colegas de trabalho, que havia um mundo diferente daquele onde eu circulava. Mas desconfortáveis em que sentido, Sr. António? Na miséria. Morar em cabanas ou no apartamento. Da forma como eram explorados. Eram coisas que me tinham passado completamente ao lado. Apaixonei-me pelos poemas de Mao Tse-tung, apaixonei-me por Frei Limo. Aí tive algum ativismo, mas muito, relativamente pouco, porque eu era branco do lado dos pretos. E isso não era fácil nem para os pretos, nem para os brancos. Claro. Portanto, mas isso ainda... em África, depois do 25 de Abril. Eu só lá tive um ano e meio depois do 25 de Abril. Entretanto, vivi aquelas situações todas de guerra lá. Como disse, o meu pai era militar, portanto, tinha pontos de fuga, sabia quais eram trabalhava num despachante, sabia quais eram os navios que desencostavam sozinhos no caso de fuga, por exemplo, que havia problemas, começavam nos cais normalmente, depois expandia-se pelo resto da cidade. Foram uns tempos difíceis, tempos
para um jovem foi uma experiência muito dolorosa. Aquele Mas, do período. seu ponto de vista, também enriquecedora, talvez. Extremamente enriquecedora sob o ponto de vista do conhecimento da vida e das coisas, mas quando se é jovem é isso que se aprende, não é? Perfeito, Sr. António. Então, indo um bocadinho aqui atrás, Sim. o Sr. António nasce em Lisboa, Sim. correto? E fica em Lisboa até que idade? Não, fico em Lisboa até aos 3, 4 anos, Ok. porque o meu pai depois era marinheiro e andava sempre em mercado. E a sua mãe, o que é que ela fazia profissionalmente? A minha mãe era doméstica, antes de ser doméstica, trabalhou numa padaria. E eu sou comunista. E não foi de muito agrado da minha mãe eu ser comunista. Porque o meu pai era o braço direito do Padre dos Marrazes, presidente da Conferência de São Vicente de Paulo, a minha mãe era do coro e disso tudo, da igreja, portanto não foi um grande desgosto. Então, quando os comunistas, cale-se que você foi prisioneira política, porque a minha mãe foi presa política. Não teve muito tempo, mas foi uma semana. Porquê? Porque não sei temporizar, mas penso que foi durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam com muita fome e quando a minha mãe trabalhava numa padaria, foram-lhe pedir broa. E eu sei que malta do Partido Comunista, e provavelmente anarquistas da altura, fomentaram uma revolta. É chamada greve do pão, até à altura. É dentro dessa luta da greve do pão. E então, a minha mãe, como ela dizia, eu fui presa inocentinha, dizia ela, o que é que acontece? A minha mãe diz às pessoas, olha, vão ao Grêmio pedir farinha. Aquela malta dos Marrazes veio de Leiria aqui abaixo ao Grêmio, claro que a minha mãe foi logo dentro. Veio aqui para o pé do castelo, que havia aqui uma prisão. Esteve aqui com a malta da Marinha Grande, que lhe ensinaram a fazer bordados, que ela tinha lá aquelas coisinhas que se põem por baixo dos vasos. Sim, as das laprões, essas rendas, aprendeu-as aqui na prisão, que ela não percebia como é que aquelas senhoras tão simpáticas partiam os vidros da fábrica dos vidros na Marinha à pedrada. Ela não percebia isso, portanto, tinha a ver com a luta dos vidreiros na Marinha na altura. Portanto, até a minha mãe, que era uma santa mulher, 18 católica, 18 gostados ou 9, não sei quantos é que a gente tem, de maneira que quando ela me queria chatear, eu dizia, você é que foi prisioneira política, portanto ela ficava perdida. Eu estava inocentinha e tal. Mas essa situação passou-se já aqui em Leiria. Sim, aqui em Leiria, sim. Então o Sr. António, até ir para a África... Portanto, eu fui para a África com 14 anos. Ok. Então dos 4 aos 14, Estive em Lisboa. em Lisboa. Ok. Dos 4, não, do 1 aos 4 estive em Lisboa. 4, 3 e meio, 4. E depois é que fiz a escola primária, o ciclo aqui em Leiria. Aqui em Leiria. Sim. Como é que eram os tempos nessa altura em Leiria, nos tempos da sua juventude? Portanto, primeiro era um privilegiado porque andava na escola. Logo aí já é um privilégio. Tem até que ano de escolaridade, Sr. António? Interrompi o curso comercial a meio quando fui para a África, mas depois o ensino em África era muito mais adiantado, nomeadamente na área das matemáticas, que eu nunca mais lá tocava. E enquanto aqui, por exemplo, as disciplinas aqui na escola secundária era o francês, lá era o inglês. Portanto, eu já tinha 4 anos e quando eu lá cheguei não tive hipótese nenhuma de acompanhar e, além disso, o meu pai precisava que eu trabalhasse. Claro. Portanto, Estava-lhe a perguntar então como é que eram os tempos aqui em Leiria, antes do 25 de Abril? era uma rica miséria. Epá, rica miséria, não sei se será esse o termo, mas desde colegas meus com fome, eu, como disse, era um privilegiado, eu para jogar a bola na escola primária tinha que me descalçar, significava que tinha calçado. Quando muitos, claro, que jogavam a bola, está a ver, não deixavam jogar calçado. Epá, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso, pá? Como é que eram as condições Era tanta fome, pá. da população leiriense? Leiria cidade eu conheço mal, porque a gente nem conseguia vir à cidade, não havia transporte, não havia nada. Nem. Agora, ali nos Marrazes era uma terra solidária, era uma terra como todas as outras, que muitas das pessoas viviam dos campos e as fábricas estavam a começar a eclodir aqui à volta, nomeadamente a cerâmica de Lis, a Baclite Lis, as matérias plásticas, muitos filhos de agricultores e eram cavadores, como a gente lhe chamava na altura, deslocaram para a cidade e começaram a trabalhar aí nas fábricas, seja que for. Já agora diga-me uma coisa, na sua região disse-me que era Marrazes, correto? Marrazes. Havia algum tipo de indústria? Os Marrazes teve uma série de indústrias até das primeiras, teve uma cerâmica que eu nunca havia funcionarem,
A freguesia de Marrazes neste momento é a segunda maior freguesia aqui do Concelho de Leiria, tem 20 e tal mil habitantes, portanto não tem nada a ver com os Marrazes que eu estou a falar, não tinha luz elétrica na maior parte, não tinha saneamento, as ruas eram de terra e as melhores eram de calçada, portanto não tem nada... Hoje é uma realidade completamente diferente daquela que eu vivi quando era miúdo. E à época, diga-me uma coisa, existia algum tipo de movimento associativo ou de movimento partidário? Muito partidário, eu não participei, mas havia. Associativo, ainda há Sport Leiria Marrazes, que é, olha, foi onde eu calcei as primeiras sapatilhas, foi o Sport Leiria Marrazes que me as emprestou, para eu jogar futebol. Eu joguei nas primeiras escolas dos Marrazes, do Campo Novo, portanto, temos uma filarmónica de excelência, o que a maior parte da malta não valoriza, mas os filhos dos trabalhadores terem a possibilidade de aceder à música e à cultura é algo que nós não valorizamos, não é? E felizmente a Filarmónica dos Marrazes está no caminho certo, hoje tem montes de jovens a aprender música, porque efetivamente os filhos dos trabalhadores não têm acesso à cultura e muito menos a praticar música, a fazer música. E hoje isso já não acontece. Temos montes de gente que sai das filarmónicas e hoje são grandes músicos e que me dão um imenso prazer ouvi-los, não é? Podemos dizer que, sob o ponto de vista das coletividades, que os Marrazes está bem servido. E existia algum tipo de contestação ao regime por parte dessas associações? Dessas associações, houve sempre de uma forma repetícia. Por exemplo, o Marrazes tinha uma biblioteca com livros subversivos, a malta rapaziada que estava ali das direções, normalmente, tinha gente de esquerda, mas eu não estou à vontade para lhe falar nisso, porque não tenho memória histórica sobre isso. Mas o Manel foi dirigente, o meu sogro foi dirigente da Filarmónica, portanto, também tinha a sua biblioteca. Portanto, na Gândara também houve um grande movimento cultural, mas isso eu não lhe posso falar sobre isso, na Gândara dos Olivais, que é uma povoação da freguesia dos Marrazes, que era onde se fazia mais cultura, do Francisco Miguel e essa rapaziada toda que eram escritores, passaram todos por ali, antifascistas também. Agora, nos Marrazes sempre houve antifascismo. O pai do meu sogro era anarcossindicalista. Eu nem sei quantos anos é. Essa malta não gosta muito de falar da prisão, nem quando ia para então, Manel, o meu sogro, já há 20 anos depois de eu estar casado com a filha dele, então, Manel, então o que é que fizeram na prisão? Deram-nos papos, a tortura do sono. Mas houve gajos que morreram, olha o Militão, morreu lá dentro. E acabava-se ali a conversa. Há muitas coisas que eu não... Ou seja, há uma certa tendência para desvalorizar... Não é desvalorizarem. Não é desvalorizarem. É valorizarem. Não, ou seja, desvalorizar a sua própria por causa de situações piores... Não, é valorizarem. Eu sou uma pessoa com... se me dão uma botada do lado da cara, eu não ofereço a outra. Se puder dar um murro, dou um murro. Portanto, isto é um princípio, não faço isto, não, mas é um princípio que eu tinha. E sempre me foi difícil perceber como é que gente, como o meu sogro e o pai dele, o Canais e tantos outros homens que tiveram presos anos e anos, com quem eu ainda trabalho hoje e tenho trabalhado, tem uma mensagem de amor do tamanho do mundo. Sabe o que é que, quando eu estava danado com os fascistas e com o fascismo, o gajo é puto e... tu é que estás a querer julgar alguém. A história é que vai julgar essa gente toda, não sou eu. Essa gente toda que nos fez mal, que nos prendeu, que custou a liberdade, que nos matou, essa gente é a história que os há de julgar. Eu olhava a história, ou seja, pronto, o gajo é novo. Quando é novo na pensa, eu carreio. Então, estes gajos levaram porrada, torturados e não sei o quê. E nem vão à espera, nem têm raiva, nem têm... Foi uma contestação que eu tive, e acho que recebi muitas mensagens de amor de coisas deste género. De coisas deste género. Quer dizer, um gajo leva porrada, está não sei quantos anos preso. E quando o gajo, esses gajos haviam... calma, a história é que os há de julgar. Perfeito. E diga-me uma coisa,
falou-me aí do seu sogro e do pai do seu sogro. O pai do seu sogro disse-me que era anarcossindicalista. Sim, Correto? foi anarcossindicalista e depois penso que mais tarde aderiu ao Partido Comunista. E o seu sogro? Foi sempre comunista. E tem... Que memórias é que eles lhe contavam? Assim? Muitíssimo poucas. E o meu sogro, portanto, trabalhou comigo no Partido Comunista, assim que saí da tropa, aderiu ao Partido Comunista. Em 1975, logo? Não, mais tarde. Eu depois fui para a tropa e só a meio da tropa tive contactos na tropa. E como não podia ser militante oficial do Partido Comunista na tropa, só me filiei oficialmente depois de sair da tropa. Então dizia-me que o seu sogro então, sempre esteve no Partido Comunista Português. Sempre esteve. E o pai dele era anarcossindicalista e depois mais tarde comunista. Sabe dizer se ele pertencia aos quadros do partido? Era um dos responsáveis aqui da Direção Regional de Leiria. E ele não lhe contou algum momento de luta assim mais marcante aqui em Leiria? Aquele livrinho que está ali da tipografia, que era uma tipografia clandestina que houve nos Marrazes, e a saída dele. Eu conheci o motorista do caminhão, é giro, já muito velhote, conheci-o quando vivo em Moçambique, e eu apanhei uma ou outra, eles os dois a falarem sobre a história que ele ali conta, que foi como é que se a saída da tipografia aqui dos Marrazes, mas a minha mulher, que era filha dele, não sabia que o pai era comunista, nem fazia a mínima ideia. Aliás, ela tinha um problema. Então, o meu pai, toda a gente gosta dele, é um homem tão bom, como é que ele esteve preso? O que é que ele roubou? Claro. E naquela casa nunca se falava nisso. Mais tarde, logo após o 25 de Abril, quando a minha mulher se apercebeu que o pai tinha estado preso político, isto causou uma série de problemas. É ela. Olha, um deles foi, e a mim também, porque um deles, uma altura, olha, na minha lua de mel, que eu até tive lua de mel, era um felizardo. Fomos lá para cima, para o norte, apanhámos, lá no meio de nada, apanhámos uma brigada do guarda fiscal, uma coisa assim. A minha mulher, se um polícia ainda hoje lhe fala, ela treme. A minha mulher, assim que vê o polícia, enfia-se debaixo do tabuleiro do carro, está a ver? A polícia vê aquilo, aponta logo a arma ao gajo, saem todos do carro, sai daí e tal, corre no carro todo a pensar que eu tinha o carro cheio de contrabando. Se há um polícia que lhe diz boa tarde, eu até, epá, se tu não fazes mal a ninguém, nem tu nem eu, se nós cumprimos com as leizinhas e com os impostos e com isso, danados, mas cumprimos. Cara, porque é que tu tens tanto... não tem... Portanto, ou seja, as prisões políticas no seio familiar alteravam... Alteraram, e isso altera-se por curiosidade após o 25 de Abril, porque ela, do 25 de Abril, não sabia o que é que se tinha passado. O meu sogro e o pai chegaram a estar presos os dois ao mesmo tempo. Aqui em Leiria? Ou... Não, o meu sogro esteve em Caxias, esteve em Setúbal, esteve em Peniche, ainda esteve noutro sítio qualquer, que eu não sei dizer. O pai dele teve a Peniche, teve na Angra do Heroísmo e teve mais numa prisão ou outra. Aljube, talvez? No Aljube, também teve no Aljube. Olha, eu não sei, um deles sei que teve 9 anos e outro 12, ou um teve 9 e outro 6, eu não sei o número de anos que eles estiveram presos, porque também nunca me dei... Eu tenho isso, eu tenho já tudo que está na Torre de Tombo, mas ainda não consegui abrir os CDs. Sim, sim. Ou seja, tenho o que está na Torre de Tombo sobre o meu sogro, tenho deve ser DVD, penso que seja DVD, e tenho outro que já tenho há uns 5 ou 6 anos, ou se calhar mais, mas ainda não consegui abrir, porque queria abri-lo com a minha companheira ao lado e ela ainda não tem condições para ver aquilo, ou para ouvir aquilo, ou para ler aquilo. Pelo trauma? Sim. Perfeito. Sr. António, diga-me uma coisa. Tem memória de algum tipo de greves ou de revoltas nesse período aqui em Leiria? Não, porque como eu lhe disse, tirando esse episódio que eu não conhecia, lembro-me de vez em quando ver avantes ali nos Marrazes. Lembro-me pelo menos uma ou duas vezes ter visto avantes clandestinos nos Marrazes, ali nomeadamente aqui embaixo do Arrabalde. Mas deixavam-nos ali uma pedra em cima, mais do que isto, não. Agora, claro, toda a gente sabia que eram os comunistas. Mas comunistas para nós era quando... E na altura ser comunista era um caso... ser só estar contra o regime. Não, mas era isso precisamente, não é? Claro.
Aliás, tem o caso da minha mãe, né? Exatamente. Quando eu uso o coisa, quer dizer, uma mulherzinha calhar que era era santa, caracterizada com 17 aos 18 anos, lá vai ela de choça com a PSP aqui para baixo. Mas a malta era muito fechada, era muito respeitada também. Mas quando você é um jovem, as pessoas são respeito porque se impõem ou porque a malta tem medo, não é? E a gente nunca sabia porque é que o tio António Pascoal também esteve no 18 de janeiro. Quem eram os homens do 18 de janeiro? Cortar postes elétricos. Tio António Pascoal, aquele senhor da cadeira está ali. Olha o tijolo dos perfumes, dos licores. Aquele senhor é. Quer dizer, nós evidentemente sabíamos que eram, mas nem sabíamos o que é que eles faziam, o que é que era um comunista na casa, não se sabia Mas nada. o seu sogro participou na revolta da Marinha? 18 de janeiro, não foi a revolta de 18 de janeiro, é uma revolta nacional, não é da Sim, Marinha eu Grande. sei, mas... Participou ele e mais 3 ou 4 e foram todos presos. Cortaram aqui os postes telefónicos, era a função que eles tinham a fazer. 18 de janeiro foi greve geral. O 18 de janeiro foi uma revolução da Marinha Grande. Teve o seu apogeu na Marinha Grande. Isso depois explodiu para... não explodiu. Teve o seu epicentro lá, mas teve em vários locais. Não é? Foi uma tentativa de um despovoamento nacional. O pai do seu sogro, não é? Esteve então envolvido... Teve no 18 de janeiro, mas foram uma série de pessoas desbarradas, uns 5 ou 6, que estiveram envolvidos disso. E antes do 18 de janeiro, sabe dizer se ele esteve envolvido em algum tipo de... Sempre. Agora não lhe posso especificar o que é. Estiveram sempre envolvidos nisto, porque ele não sei, preso 5 ou 6 vezes, ou 3 ou 4 vezes, do nada, não é? Já agora, qual é que era a importância, voltando um bocadinho atrás, dessa tipografia clandestina nos marrazes? A nível político e a nível cultural? Era daqui que se fazia o Avante para todo lado. Conhece o Avante? Clandestino. Conhece? Militante clandestino. Conhece? Camponês clandestino. Camponês, não. Pronto, já tenho esses documentos todos. E agora para trazer uma pasta que eu tenho... Pronto, quando o meu sogro faleceu, nós fizemos uma despedida muito bela dele, na minha opinião, e eu fiz uns dossiês. Compilei uns dossiês com a documentação que tínhamos encontrado lá debaixo das telhas e dos telhados e não sei o que lá na casa dele. Avantes clandestinos, uma série de documentação, inclusive poemas do... Como é que o homem se chama? É o Chico Bernardes, mas não era só do Chico Bernardes, era porque o meu sogro era bom português, e então eu corrigia poemas e corrigia a caligrafia do Bernardes. Pronto, foi o escritor que toda a gente conhece hoje a nível nacional. Ou seja, a partir dessa tipografia, então os avantes clandestinos eram disseminados? Disseminados, agora não sei se havia 2 ou 3 a funcionar ao mesmo tempo, não, isso eu não sei, terá que perguntar. E era o pai do seu sogro ou o seu sogro que lá trabalhava? O meu sogro não trabalhava lá, o meu sogro acompanhava a tipografia, não sei se transportava, fazia transporte. Era o responsável. Então. Olha, quero um episódio giro. Estou a casar. Em que ano? Acho que foi em 82. Ainda bem que a minha mulher não está aqui. Penso que foi em 82, 80. Década de 80. Pronto, logo no princípio de 80. E eu fui das primeiras pessoas lá, ali de uma raça, a não casar pela igreja. Imagina os problemas que isso me causou no meu pai. E o meu pai era braço do padre, a minha mãe, não sei o quê. A minha família é uma família boa e é conceituada naquele meio que nós temos. E o meu pai é um gajo porreiro. E a minha mãe era uma excelente mulher. Mas o meu casamento foi complicado. Então vou casar ao registro civil. Eu queria casar até ao fim de semana, na mata dos Marrazes, que é o espaço a herdar, lá para lá, rapaziada, abrir um barril de vinho, bebermos uns copos, era essa. E depois fazíamos isto no registro, mas no registro não foi possível, então vamos casar ao registro. O primeiro episódio giro é que as cadeiras, estava uma cortina vermelha, estava uma cadeira com o juiz, mas estava uma mesa e eu estava sentado em 2 cadeiras. As cadeiras diziam assim, serviços prisionais. Estava a ver o filme. Entretanto, eu estou a casar, o juiz, a meio do casamento, olha para o meu sogro. Olha, eu conheço. Venha cá, se é favor. E vai para trás da cortina. A minha mulher começa logo a chorar. Ei, olha, já não vai casar a gente. Foi dos que prendeu o meu pai. Nhanhanhã. Eu falei assim, tem calma.
Foi duro, foi um casamento duro. Pronto. Mas o que é que era o juiz ao seu pai, então? Já não uma sogra. Ao seu sogro? E está para ali um quarto de hora. Um quarto de hora, quando você está a casar, sem um homem, sem o padre, como diz o outro, um gajo quase que entra em pânico. Então saem de lá os dois, muito sorridentes, o meu sogro e ele, muito sorridentes, e o homem, continuámos a casar e casamos. Então, Manela, então, mas o que é que se passou no casamento? Opa, sabes o que é que o juiz me queria? Prendeu, não? E ele ainda está, não, pá. Eu é que fazia a ligação do partido com a malta da Universidade de Coimbra. E o estudante que me vinha ter comigo para eu lhe dar a documentação era o juiz. E o meu sogro, como não mudou de fisionomia, o juiz conheceu. Está a ver? É uma cena do caraças esta. Ele era a pessoa que vinha receber a documentação do Partido Comunista, não sei se desta tipografia que falámos, se outra, fazia a ligação para, acho que se encontrava em Pombal. Nessa tipografia também saía documentação e comunicados? Sim, comunicados. Eu tenho... Ou seja, não saía só a imprensa clandestina do partido? Era a imprensa clandestina do partido. Os comunicados eram... Normalmente estavam na imprensa também, não é? Estava nos avantes. Não, mas faziam comunicados específicos, fora do Avante, sobre Humberto Delgado, eu tenho isso tudo, sobre as eleições, sobre tudo. Eu tenho até um documentozinho, que é aquele caderno dos presos. O que é que tu tens que fazer se fores preso? Sim, quando fores preso, camarada. É isso. Pronto, eu tenho também esses documentos, não sei se foram feitos, se calhar foram feitos também alguma tipografia para eu os ter, ou se era o meu sogro que tinha... Esse texto é do Álvaro Cunhal, até. Diga? Esse texto é do Álvaro Cunhal, até. Eu penso que sim. Se fores preso, camarada, Álvaro. É uma coisinha pequenininha, com meia dúzia de folhas. Eu penso que sim, mas eu não me... não me preocupo muito, às vezes, quem são os meus camaradas que escrevem, eu gosto mais de ver o texto do que propriamente saber se o camarada é da Comitê Central, é da Comissão Política, pelos princípios que regem o Partido Comunista Português. É uma questão de confiança e a gente tem confiança nas pessoas que lá estão, portanto, ao ser o Zé, o António, o Francisco. E o trabalho coletivo sobrepõe-se também à individualidade. Precisamente. Você foi lá e dentro dessa perspectiva não me preocupo muito da assinatura que está, mas sim do contexto, do que é e do que é que eu tenho que fazer para. Perfeito. É um bocado mais isso. Diga-me uma coisa, o 25 de Abril de 1974, então, estava em Moçambique. Estava em Moçambique. Né? Lembra-se desse dia? Lembro. Que memórias tem desse dia? Tenho memórias do meu pai levar uma arma para casa. Já agora, o seu pai era um militar afeto ao regime ou contra o regime? O meu pai é o PS. É aquele PS de esquerda, mas nada de misturar. Calma lá. Os gajos da direita são depois terem gajos porreiros. Tem a ver com a educação católica, não é? Aliás, o meu sogro era visitado pelo meu sogro e outros. Era visitado pelo meu pai e o meu pai às tantas chamaram-no: pá, tu és militar, tu deixa-te essas merdas, não vais lá. Ia vê-lo a Setúbal. Tu não vais ver mais isto, não entras mais na cadeia para ver os presos políticos. O seu pai também então estava conotado com a... Não, eles é que detectaram que ele ia lá ver o Manela, porque eles eram aqui de uma raça, eram meio pequenos, eram da mesma idade. Claro. O meu pai é por uma questão de como ia visitar um doente. Foi sinalizado e deram-lhe. Ele diz que lhe deram este aviso e ele então deixou de ir lá, precisamente porque, pronto, as coisas complicaram-se. Mas o meu pai, como esteve na Índia, andava sempre no mar, também nunca teve uma participação direta. Então, voltando ao dia 25 de Abril de 1964, que memórias é que tem desse dia? O seu pai chega com uma arma à casa, estava a dizer? Mas ele era marinheiro, portanto, não sei se foi ele, se era da patrulha com que ele andava, porque ele fazia patrulhas na cidade. Olha que houve uma revolução. Eu nem sabia o que era uma revolução, quanto mais agora. E aquilo foi um pandão logo na cidade, não é? No dia seguinte. Muita gente armada. No prédio, porque eu estava num prédio que era tudo malta da Marinha. Sargentos fuzileiros, sargentos... Pronto, é tudo quadros da Marinha. E de um momento para o outro começaram a andar todos armados. Que era estranho, que eles andavam sempre sem armas e não sei o quê. Foi a primeira coisa, depois tudo muito calado. Entretanto, houve um jornal que eu penso que era Notícias, ou não sei o quê lá, que depois logo que era tudo malta de esquerda. Porque em Lourenço Marques havia muita malta de esquerda.
que era malta nova, que era corrida daqui porque era de esquerda, mandado para a tropa para lá, e depois de lá ficavam por ali. E estas músicas do Zeca Afonso que eu estou a falar eram músicas do Zeca Afonso, mas as letras eram de intervenção também. Não eram as letras do Zeca, mas eram letras adaptadas à situação local. Eu tinha um CD disso, pá, mas eu emprestei e nunca mais me deram. Tenho que tentar recuperar. O CD é uma cassete que gravei isso. Isso não é muito raro, porque eu aqui há tempos também ouvi isso num programa ou da televisão ou da rádio e eu ouvir as letras. Portanto, isso há memórias aí gravadas, porque eu ouvi isso na rádio ou coisa assim. Portanto, a sua memória do dia 25 de Abril... É um dia como outro qualquer, ver as parangonas e a malta a falar, pá, a Revolução, mas a Revolução ganha, sei lá o que era direita e o que era esquerda, portanto, tenho 18 anos. Não é? Claro. E a seguir ao 25 de Abril, o Sr. António disse-me que fica em Moçambique... Eu não sou o Sr. António, chamo-me António. António, muito obrigado. O António diz que fica em Moçambique até 1975, correto? Sim, 75. Após o 25 de Abril e até a sua vinda para Lisboa, como é que categoriza os tempos? Pá, maravilhosos. Tem alguma memória assim que... Tenho muitas. Então, Primeira, tenho memórias muito boas e memórias muito más. Muito boa foi aquela que eu lhe disse, que já referi, que foi a minha abertura a um mundo que me rodeava que eu não via. Ele disse que estava sentado numa cadeira muito confortável. Era um jovem que jogava a bola, ganhava muito bem, extremamente feliz e não olhava para o lado como é que os gajos que jogavam a bola comigo viviam, como é que os que trabalhavam comigo viviam, o que é que aquele povo estava a sofrer. A chamada consciência de classe, não é? Você não imagina o que é que isto bate. E bateu. Eu nunca fui um gajo que gostasse muito de poesia, mas depois os poemas do mal, mais aquela malta toda, mais os meus colegas de trabalho, tinha lá no meu escritório um colega que era um quadro da Frelimo clandestino, que era Magalhães, que era uma joia de pessoa, pá. Porque depois também o meu patrão pirou-se, e depois eu é que fiquei mais esse meu colega a fechar o escritório. Pronto, uns tempos felizes por um lado, que eu estou a dizer hoje, que se abriu e que foi e considero isso um período feliz. Mas na altura não sei se considerava, não é? Eu passei mal, não é? Um gajo tem consciência, com o mínimo de consciência, que vê que teve ali a viver 5 anos e ainda fui capaz de olhar para o lado para que os outros estavam a sofrer e a passar. Pesou-lhe a consciência, digamos assim. Claro, tive problemas de consciência. Porque como é que um gajo não vê? Claro. Como é que um gajo não sente? Mas de um ponto de vista, ou num nível de ativismo político, desenvolveu algum tipo de atividade? Não, lá fui simpatizante da Frelimo só. Já agora, como é que os poemas do Mao de Setúbal lhes chegam à mão? Nos jornais de parede. Fazíamos jornais de parede e escrevíamos os poemas do Mao. E saíam, e esses jornais de parede... Eram papéis colados às paredes. Sim, mas era a título individual, a título coletivo? Não faço a mínima ideia, porque aparecia ali muita malta, era branco. Era complicado estar a perguntar coisas e não sei o quê. E a Frelimo? Como é que classifica a Frelimo nessa altura, em termos político-ideológicos? Político-ideológicos. O meu pai teve um bom relacionamento com a Frelimo. Porque o meu pai é que recebeu... Teve uma relação, desculpe? Uma boa relação com a Frelimo. Porque o meu pai é que os recebeu quando eles vieram do norte pelo Lourenço Marques. Eles vinham completamente seminus, portanto, muito mal fardados. O meu pai é que arranjou fardas da nossa marinha, aquelas fardas de trabalho, certo, e distribuiu para aquela rapaziada. Portanto, ajudou. E a entrada foi triunfante ou foi... Não! A entrada deles tivemos muita sorte. Tivemos muita sorte porque foi na altura dos tumultos. E quando eles entraram, e muita gente pode agradecer à Frelimo estar vivo, porque efetivamente o Samora Machel, Chissano, a quem eu conheci no café, o Samora deu instruções para eles agarrarem aquilo. E então você está a ver tiros de todo lado, e o gajo começou a visualmente pôr cló, 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 era o trabalhar das Kalashnikov. Portanto, eles arrumaram aquilo tudo, limparam aquilo tudo, sob o ponto de vista da violência.
Os comandos tinham arrancado e tinham matado uma porrada de gente, depois espalhadas fora. Em Angola já foi diferente, por exemplo. Foram os mesmos comandos de Moçambique, penso eu, que fizeram depois aquela bagunça lá em Angola. E a Frelimo é que, na minha opinião, é que conteve uma maior onda de violência, mas houve muitos mortos em Existiu Moçambique. algum tipo de violência por parte das populações locais para com os portugueses da metrópole lá? Sim. Mas é giro porque, olha, eu dou um exemplo dos Pedros Marrazes, que tinha lá uma empresa de pneus, o Sr. António. O Sr. António tinha uma fazenda no meio do mato, com galinhas, tudo. Queimaram tudo ali à volta e a dele não tocaram. E porquê que não tocaram? Porque ele sempre tratou bem aquela gente. Ele ia à caça, matava 3 ou 4 impalas. Eu estava lixado porque ele dava ao meu pai uma perna, veio uma coisa daquelas, e a gente tinha que andar a comer impala durante 15 dias, bife de impala de manhã, à tarde, à noite e tal. Mas ele dava muita caça a essa rapaziada. Pronto, é um bom homem. Eu, na minha memória, ainda é um bom homem, ele já faleceu. Eles sabiam o que é que lhes fazia mal. E tentaram fazer mal a essa gente, e alguns deles fizeram mesmo. Mas houve um problema aí depois também que complicou as coisas, na minha opinião. Isto não é uma opinião histórica, não é? Quem é o naif para lhe estar a dizer isto. Os armazéns de bebidas ficavam nos subúrbios, as fábricas de bebidas, aquela malta começou a assaltar aquilo, depois o trotil, mais as razões, é logo multiplicado com o efeito do álcool, e pronto, e cometeram-se excessos em tudo quanto era sítio. Mas vi corpos queimados, vi muita coisa, passei por muita coisa. E vem para Lisboa para... É assim, entretanto, nós éramos 5 irmãos. O meu pai mandou logo a minha mãe e 4 irmãos meus para cá, uma questão de segurança. E eu fiquei lá porque Moçambique é um país de sonho. É como aos CDs. Agora estou reformado e assim que me reformavam lá, mas estou a ir, porque eu gostei tanto, mas tanto, e gosto tanto da África e de Lourenço Marques. Pronto, eu também tinha 18 anos, também gostava de ter outra vez 18 anos. Mas estar em África, como eu já lhe disse, um bom salário, jogava futebol, uma sociedade completamente aberta no relacionamento entre raparigas e rapazes, turmas mistas, veja lá, na mesma sala de aulas, homens e mulheres, coisa. Eu ando aqui na Domingos Sequeira, as mulheres entravam pela porta da frente da escola secundária e os homens entravam pela porta de trás. Está a ver a diferença, o embate que é quando eu chego lá, não é? Claro. Está a ver. E depois volta para Portugal em 1975. Sim, depois, entretanto, o que é que aconteceu-me? Para mim foi um trauma que não morreu, porque está viva. Vive em mim. A minha avó morreu, que era uma das mulheres que eu mais amei e amo da minha vida, que era uma mulher fora do tempo dela, excelente, a quem eu amo muito ainda agora. Porque quando o meu avô morreu, eu fui para a casa da minha avó, que era lá da casa da minha mãe, para ela não ficar sozinha. E tivemos uma relação... Eu estou a falar dos 14 anos, não é? Muita porreira, Eu podia lhe dar exemplos. Sei lá, a minha avó, por exemplo, à noite, deixava sempre um bocadinho de café e um bocadinho de água ardente. Então, o meu pai era meio despassarado como eu, deixava lá os cigarros ou não sei o quê. A minha avó dava-me. São pequenos gestos, porque agora não é nada, mas tem um significado imenso. Queria uma dimensão. Sim, e depois o meu pai, como eu lhe disse, estava no mar. Tinha 12 anos, andava sempre com malta 16, 17, porque eu entrava pela porta que era para a minha mãe ver e saía pela janela. Portanto, tive sempre uma vivência com as gerações acima de mim, que me deu também algum know-how e que me ajudou depois também a aproximar-me do nível daquela malta de Lourenço Marques, não é? Claro. Que estavam anos-luz de mim. Mas a sua avó estava aqui... A minha avó estava aqui, morreu, e foi uma das razões que o fez voltar. me fez voltar. Primeiro porque o meu patrão tinha fugido, eu é que lhe vendi o escritório. Mas eu tive, de um momento para o outro, você não imagina o que é que eu valorizei. Eu era caju industrial, era só caju, toda a gente queria que eu fosse para lá trabalhar, porque os quadros das empresas vieram todos embora. E eu, como trabalhava no despachante oficial, dominava uma série de questões, quer sob o ponto de vista legal, quer sob o ponto de vista de exportações e importações, e ninguém tinha esses quadros, as empresas foram todas embora. E então há que oferecer dinheiro ao rapaz para cá ficar. Mas
Não tinha, a minha avó, a ideia era vir-me despedir dela, mas ela morreu pouco tempo antes de eu chegar. E pronto, depois eu acabei por vir para cá, porque entretanto também todos os seus amigos desapareceram. Os únicos que ficaram foram os negros. Portanto, toda a malta da minha rua veio embora. Retornou para a Portugal. Ai, Portugal. Alasca, África do Sul, Portugal, pelo mundo, não é? Claro. Eu tive até para ir trabalhar para o Alasca. Na altura, dois foram para lá, que era para ir trabalhar nos pipelines. Trabalhava 6 meses, depois ficava 6 meses, ganhava-se para dinheiro. E arrepende-se de não ter ido? Hã? Não. Em que mês é que volta a Portugal? Em março. Em março? Ainda apanha o 11 de março aqui? Não. Já depois do 11 de março? Eu penso que já depois. Porque, olha, o que eu me lembro o meu pai mandou-me uma mochila dessas da tropa, cheia de camarão-tigre de Moçambique. Congelado, que era para os meus tios e para os amigos dele. Assim. E o seu pai ficou lá em Moçambique? O meu pai ficou lá. Okay. O meu pai esteve lá até à independência. Eu meti a mochila às costas, vou para o avião. O que é que acontece? No dia anterior tinha mandado um avião abaixo em Angola. Não sei se falou ou não. É um fato histórico, só consultando. Eu chego ali e eles vão carregar o quê no avião? Os putos todos da Casa Pia. Miúdos. E então eu amarrei 2 garotos no meu cinto e sentei-me no chão. Mas no chão onde passavam as condutas de ar quente, está a ver? O que é que aconteceu ao camarão? O avião estava completamente lotado. O camarão descongelou. Agora você veja, um gajo habituado a 40 e tal graus, chega ao aeroporto de camisinha, com um blusãozinho todo cheio, calcinha não sei o quê, e vem aquele bafo de frio, completamente encharcado, o camarão descongelado, foi por abaixo. Opa! Quanto tempo é que durou essa viagem? Para aí umas 3 horas, porque foi num calhambequezito, embrulhado em cobertores, desde aqui do aeroporto E foi até desembarcar Marraço. onde? Diga? Foi desembarcar Aqui em Lisboa. Parámos na Beira, depois Luanda, penso que foi isso. Sei que no sítio deles estavam lá fuzileiros ou paraquedistas, com uma corda e a gente agarrou-se à corda, porque o aeroporto tinha mandado o avião abaixo. Deve ter sido em Angola, em Luanda. E vem logo para a Leiria ou não? Não, veio logo para a Leiria, porque a minha mãe estava aqui. Certo. A minha mãe e meus irmãos já estavam cá. Portanto, vim logo para aqui. E qual é o ambiente que encontra aqui, do ponto de vista político? Tenho muitas dificuldades. Olha, logo a seguir saltaram as sedes do Partido Comunista aqui. Certo. Chamado... E disseram, guerra lá embaixo. E eu cheguei aqui assim, vi uns indivíduos com os foguetes, assim, guerra. Não valorizei nada, o Partido Comunista para mim era um partido. Não tinha a conotação que tem hoje, nem eu conhecia sequer. Agora isto é guerra. Quer dizer, tinha andado lá aos tiros. E visto a guerra ali, venho aqui ver os gajos com os foguetes e dar 3 ou 4 tiros, também não é... Pronto, não liguei. Claro. Mas o ambiente político era volátil, Era muito volátil porque começava a haver a esquerda e a direita. Mas eu estava bem, não me situava a lado nenhum. A minha preocupação é que ninguém gostava da minha música. O meu aspecto físico tive que alterar completamente. Eu usava cabelo comprido, usava uma medalha assim deste tamanho. Está a ver calças de ganga e camisas de ganga. Ninguém usava essa coisa, pá. E depois a falar, a malta gostava, sei lá, da Madalena Iglesias e dos Marco Paulo, não sei se era Marco Paulo. Música tão... E o António... Eu gostava dos Doors, e dos Pink Floyd, e dos Nirvana, e de música africana, e mais não sei quantos. Esta malta nunca tinha ouvido falar naquela gente. Por ir lá consegui arranjar um disco ou dois, porque meus filhos ficaram lá, o Dark Side of the Moon. Lembra-se das eleições para a Assembleia Constituinte, aqui em Leiria? Tem memória? Não tenho memórias disso. E do 25 de novembro? Tem assim algum tipo de... Aqui, como é que se viveu em termos... Não tenho memória. Ok, senhor. Aliás, o que eu posso dizer sobre isso é que depois trabalhei com a gente que viveu isso, que era o incêndio do Centro de Trabalho aqui de Leiria. Ou seja, depois eu aderi ao Partido Comunista e, felizmente, muitos desses camaradas meus. Recorda-se, por exemplo,
das eleições legislativas já em 1976. Estava aqui em Leiria. Estava aqui em Leiria. E como é que elas se processaram aqui em Leiria? É pá, muita chapelada, pá, tudo quanto era sítio. Quando diz chapelada, o que é que... É pá, o que é que eu lhe quero dizer? Você, olha, quero dizer, depois dessa data, ir para uma Assembleia de Freguesia confiscá-la e ter numa mesa um filho e na outra mesa o pai da fábrica que havia lá. Eu tive sorte, porque cheguei ao pé, calhou-me o filho e disse, olha pá, isto é tanto cego, pá, olha, vamos uma folha A4, fazemos aqui um quadradinho e você, a pessoa que diz que é cega, você faz aqui uma cruz. O meu colega não conseguiu fazer isso. Tínhamos 12 folhas de protesto, às 9 da manhã já não tínhamos protesto nenhum. Porque no ano anterior os meus camaradas tinham chegado lá tarde à fiscalização e a malta à saída da missa foi tudo direito à urna, às urnas de voto, não é? A gente foi pontuais, apanhámos com aquela fila que chegava, sei lá onde. Pronto, eu estou a falar de chapladas nisso, assim como noutra iam consultar os cadernos eleitorais e iam buscar as pessoas a casa. Isso aconteceu no país inteiro, não foi só aqui. Agora a Leiria, não sei se é por estar próximo de Fátima, não sei o que é. Portanto, nós passámos aqui mal. No próximo ano celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. Acha importante celebrar a data do 25 de Abril, principalmente nos seus 50 anos? No 25 de Abril tudo é importante. O que me magoa mais hoje, os 50 anos, é a prenda que o PS deu ao 25 de Abril, com aquilo que se está a passar, com a queda deste governo e toda aquela corrupção e tudo aquilo que ele deu ali à volta. Penso que no 25 de Abril não merecia uma prenda dessas. Isto é com mágoa e com pena, não tenho qualquer alegria disso, mas penso que é um grande contributo que não vai ajudar em nada ao 25 de Abril. Os 50 anos de 25 de Abril são 50 anos de liberdade. A liberdade é sempre felicidade, no seu contexto, seja ele pequeno, ou em grandes espaços, ou em grandes pensamentos, a liberdade é sempre um valor intrínseco da vida. Portanto, 25 de Abril é vida, porque viver sem o 25 de Abril e sem a liberdade não é viver, sabe? Eu acho que eu moro o 25 de Abril e aqui na rua, nas comemorações, nos tempos mais difíceis, desde que me lembro, desde que entrei na atividade política. Contra tudo, às vezes, e contra todos, não havia sempre alguém com cravo no dia 24 a cantar a grândola, aqui em Leiria, cantar uns poemas em tempos muito mais difíceis. Hoje penso que já há muito mais gente a aceitar o 25 de Abril. Tenho pena dele estar camuflado no nosso sistema de ensino e, em parte, na nossa cultura. Porque 25 de Abril também é cultura. E, como sabem, o investimento na cultura no nosso país é o que é. O 25 de Abril é luz, é calor, é brisa, é mar, é